vamos lá, dando continuidade, nós vamos aqui para outro ponto importante. Por que jejuar? Por que jejuar? Essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem, ok? Então, por que jejuar? Pessoal, o jejum é muito importante para anular a carne, certo? É um sacrifício e nos aproximar de Deus. Então, olha só o propósito, tá? Anular a carne, ou seja, é um sacrifício, não é fácil, você vai abrir mão de alguma coisa, e no momento que você abrir mão de alguma coisa, ao mesmo tempo você está dedicando aquele momento a Deus. Como disse a Emily, mortificar a carne. Mas não tem como mortificar a carne e não se dedicar a Deus ao mesmo tempo. Então é preciso haver essa via de mão dupla. Enquanto você sacrifica a carne, você ao mesmo tempo se aproxima de Deus. Quando estamos em jejum, reconhecemos nossas fraquezas e buscamos força espiritual. A grande conquista no jejum é um estado de completa dependência de Deus. Também é possível jejuar por motivos específicos. Então, isso aqui é muito interessante, muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. É possível jejuar por motivos específicos, como, por exemplo, pela salvação de alguém, ou então pela cura de uma pessoa que está enferma. Nós temos o exemplo aqui de Esté, que intercedeu por livramento do seu povo. Então, olha só, né? A gente pode praticar o jejum para mortificar a carne, para consagrar a nossa vida a Deus, mas também podemos jejuar com motivos específicos, por uma causa, por um propósito, ok? E aí, nesse caso do jejum por um motivo específico, você vai precisar ter um momento de oração a Deus, colocando aquela causa diante de Deus, submetendo aquela causa à vontade de Deus, tá? E aí Deus vai entrar com a resposta, se ele quiser te responder e resolver a causa. Tá bom? Caso contrário, meu irmão, aí você tem que ficar continuando na dependência. Já ouvi que não é bíblico a gente ler a Bíblia, mas não lembra. Também já ouvi que não é bíblico a gente ler a Bíblia, mas não lembra. Olha só, muito importante esse ponto que a Nájila colocou aqui. Geralmente eu digo, né, eu sou contra essa questão de dizer assim, a gente tem que ler a Bíblia. Pessoal, existem vários tipos de leitura. Quem faz parte do meu clube de membro sabe disso, que eu expliquei sobre vários tipos de leitura. Tem aquela leitura que é só passando à vista, e é o que a maioria dos crentes praticam, a leitura de passar à vista. Ou seja, você não aprende nada, não entende nada, não guarda nada, não memoriza nada. Então, se você está, não importa se você está jejuando ou não, mas se você tem a prática de leitura de passar à vista, se converta, tá? Se converta. Isso não agrega conhecimento bíblico para você. Isso não agrega espiritualidade para a tua vida. A leitura bíblica, ela tem que ser aquela leitura que você, pelo menos, entende o que você está lendo. É ler letra por letra, palavra por palavra. É uma leitura com objetivo de aprendizado. Não é uma leitura superficial. Então, essa leitura aí, sem fundamentação bíblica, e durante o jejum você faz esse tipo de leitura, e aí está fora do padrão, beleza? Acho que é mais ou menos isso que a Nájila estava questionando. Se não for, ela me corrige aí. Tá? Olha só, jejuar, né, o outro objetivo de jejuar é buscar direção e sabedoria de Deus. Nós temos no livro de Atos, a gente vê aí que a igreja estava jejuando para receber a direção de Deus. Atos 10, 32. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separa-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Certo? Então, você vê aqui, por que jejuar? Nós jejuamos para mortificar a carne e consagrar nossa vida a Deus, certo? Nós jejuamos por motivos específicos, ok? Deu exemplo. E também nós jejuamos por buscar uma direção divina. Então, existem vários motivos
pelos quais podemos jejuar. Eu te mostrei aqui 3. E se você colocar esses 3 em prática, você já vai dar aí um passo muito grande.